Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Pastora, lá no Nordeste tem missionário batizando um casal com pote com água, pastora. Paz e graça, pastor. Eu sou a pastora Juliana Silva. Sim, pastor, com um pote d'água. Então, também, pastor, um ateu também sendo batizado na Avenida Paulista, em São Paulo. E temos o Papa reclamando, amanhã é Jogo do Brasil, temos o Marrocos também com desfalco, temos muito mais notícias, também gosto para você sintonizado conosco aqui no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Então não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, hype os nossos vídeos, venha fazer parte do grupo de membros, lá tem benefícios para você e tem o link das nossas lojas parceiras lá na descrição. Vai lá, de repente alguma coisa te interessa e você compra. Ah, queridos, tem um pedido muito especial, é um sonho nosso, tá lá no comentário fixado, dá uma olhada lá, de repente Deus te toca e você faz parte conosco desse sonho. Vamos então, pastor, à primeira matéria. Na quinta-feira foi de mais treinamentos no Columbia Park, em Nova Jersey. De acordo com a imprensa especializada, Neymar ficou de fora das atividades mais uma vez. Tudo indica que o treinador Carlo Ancelotti vai escalar 8 remanescentes da Copa de 2022 como titulares na estreia contra a seleção marroquina. Alisson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha e Vinícius Júnior. As únicas mudanças no time de 4 anos atrás seriam Gabriel Magalhães na vaga de Thiago Silva, Matheus Cunha no lugar de Richarlison e Bruno Guimarães substituindo Neymar. Brasil e Marrocos se enfrentam no sábado às 19 horas, horário de Brasília, pela abertura do Grupo C. O Abdi Ezauluziri, do Betis, sofreu uma entorse no joelho direito no amistoso contra a Noruega no domingo. O atacante foi fundamental na última temporada do clube espanhol, que terminou na 5ª posição, se classificando para a Liga dos Campeões. No lugar dele foi chamado também atacante Amine Bay, do Angers. Já o zagueiro Naïef Aguerd, do Olympique de Marseille, afastado dos gramados desde março, após passar por uma cirurgia para tratar uma pubalgia, foi substituído por Marwan Sadani, do Al Fateh, da Arábia Saudita. Maravilha! Então temos aí a seleção brasileira, a seleção do Marrocos, elas vão jogar, né, amanhã, sábado às 19 horas, que Deus possa estar na vida de cada um de nós, brasileiro, e que isso seja um tempo de vitória para a seleção brasileira. O senhor acredita que desfalques importantes podem mudar completamente o resultado de uma partida ou uma seleção forte consegue superar essas perdas? Olha, pastora, pode sim. Nós já vimos isso acontecer na história do Brasil e sabemos que essas coisas realmente acontecem. Na sua opinião, qual é o maior desafio do Brasil nessa estreia? O adversário, a pressão da torcida ou a expectativa de conquistar o título? A expectativa de conquistar um título após 24 anos. Já tem um longo tempo que o Brasil não conquista uma Copa. E quem sabe pode ser essa. Muitas vezes fazemos planos e algo inesperado acontece. Você já viveu uma situação em que precisou adaptar rapidamente uma mudança de última hora? Nós vivemos isso todos os dias em nossas vidas. Nós fazemos planos, temos ideias, temos sonhos, queremos realizar. Mas nem sempre nós conseguimos. Isso não é porque a gente não quer, é porque as coisas do cotidiano, pastora, às vezes muda o nosso roteiro, muda a nossa história, muda o nosso percurso. Então sempre acontece alguma coisa que impede daquilo que nós planejamos acontecer. Vamos agora, pastor, ouvir o Papa denunciando indiferenças com os imigrantes. Vamos lá. Não basta gestionar chegadas, distribuir... Não basta gerir as chegadas, divulgar estatísticas, reforçar as fronteiras ou lamentar mortes depois de terem ocorrido. Cada barco que chega traz consigo uma pergunta, juntamente com os migrantes. Que tipo de mundo construímos, se tantos irmãos e irmãs se arriscam a morrer para buscar a vida? Se tantos irmãos têm que arriscar a morte para buscar vida.
Segundo a Organização Internacional para as Migrações, no ano passado, quase 1.200 migrantes morreram ou desapareceram na rota para as Ilhas Canárias. Em 2024, um ano recorde, mais de 46 mil pessoas enfrentaram o mar em barcaças precárias e chegaram a estas ilhas. Desde então, as chegadas diminuíram, 17.788 em 2025, em grande parte devido à cooperação de Espanha e da União Europeia com os países de onde partem os migrantes. A dignidade humana exige vias legais e seguras. A dignidade humana exige vias legais e seguras, resgate e assistência, cooperação real contra os traficantes, proteção eficaz para as vítimas, processos sérios de acolhimento e integração e políticas que permitam a cada pessoa viver com dignidade em sua própria terra. São situações que no mundo é complicada e nós esperamos que os políticos, as autoridades, resolvam isso o mais rápido possível, que em 2024, 1.200 pessoas desapareceram ou morreram. É muito. Até que ponto os países devem acolher imigrantes e refugiados sem comprometer sua própria segurança e estrutura social? Isso é meio complicado, né, pastora? Porque tem que saber, infelizmente, de onde vêm esses imigrantes, se são realmente também imigrantes e o que eles querem, se é começar uma nova vida ou se quer fazer que nem muitos fazem terrorismo em outros países. O senhor acredita que a crise migratória é principalmente uma questão humanitária, política ou econômica? É uma questão humanitária, mas inclui também a política e a econômica. Muitas pessoas não vivem em seus países com dignidade, podemos dizer aí como a Cuba, e também que é a questão política, do jeito que é governado a Cuba. Então, existe essas coisas. Aí acaba vindo para outro país, como o Brasil, como os Estados Unidos e outros mais, porque acaba englobando também uma questão humanitária. Como os cristãos podem demonstrar amor ao próximo diante de um tema tão complexo e debatido no mundo atual? Olha, pastora, os cristãos têm que cuidar, amar o próximo como a si mesmo. É bíblico. Independente a origem, quem são, da onde vem, a Bíblia diz que temos que ajudar ou abençoar o próximo sem olhar para quem. Ou seja, nós não temos que olhar quem é a pessoa. Temos que sim estender a mão e fazer a nossa parte como cristãos. Agora, pastor, vamos assistir o vídeo de um missionário batizando um casal com um pote d'água. Sabe aonde? Lá no sertão nordestino. Vamos lá comigo. Glória a Deus! Agora é o seguinte, Luísa, ela sempre teve um desejo grande demais de se batizar. Só que ela pensava que para se batizar ela precisava da liturgia do culto e da piscina para mergulhar na piscina, né? Só que eu expliquei para ela o verdadeiro sentido do batismo. Amém. Então hoje ela entendendo o batismo, ela resolveu se batizar hoje. Bruno também? Pronto, olha, fala, olha. Deus, ele sabe o que trabalha, né? Deus! Glória a Deus! Então, olha, existe algo muito especial aqui. A gente não só viu duas pessoas se render a Jesus, a gente não só vai ver duas pessoas se batizar nas águas, mas a gente vai ver duas pessoas se revestir de poder de Deus, né? E eu falei pra ela, não, mas não tem igreja de pé. Mas eu falei, agora tem. Agora tem. Agora, a partir deles, como é o nome dessa comunidade aqui? Sim, Riachão. Agora Riachão Limpo tem igreja. Aleluia! Glória a Deus! Não é que não temos, pastora, que ir para outros países. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo todo e não ganhar sua casa? Claro que tem diferença, mas o que adianta um monte de gente brasileira ir para outros países, sendo que nós acabamos de ouvir lugar lá no Nordeste que não tem igreja. Foi batizado com pote com água. Então está na hora de nós analisarmos, principalmente essas pessoas de igreja grande, em vez de procurar palanques em Portugal, igreja nos Estados Unidos, que é até o maior país evangélico do mundo, por que esses caras não pensam em abrir igreja lá no Nordeste? Aí há um contraste também
de pastores, de pessoas cristãs que realmente, se quer pregar a palavra de Deus, vão para esses cantão, gente. O que é mais importante no batismo? A quantidade de água utilizada ou a decisão sincera de entregar a vida a Jesus? Maravilha. Parabéns pela pergunta. O que é mais importante? No início, nós vimos um missionário falar que tinha que ser na piscina e nós entendemos, ou então um rio. Mas ali o lugar não tinha piscina e não tinha rio. Então o mais importante foi a decisão dela, que seja com um pouquinho de água na cabeça, que seja com um balde de água. O importante é que ela foi batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que salva. Quem salva é Jesus, não é a água, pastora. O senhor acredita que muitas pessoas deixam de dar passos de fé porque pensam que precisa esperar pelas condições perfeitas? Acredito. Tem muitas pessoas que, infelizmente, são ignorantes. Acham que tem que chegar o momento perfeito. Olha, o momento perfeito é o momento da sua decisão. Ah, mas é assim. Deus entende. Deus, ele é sábio. Já pensou esse pessoal que mora lá no lugar onde não tem igreja querer batizar? Por isso que eu falo com vocês, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, seja membro. E tem um pedido muito especial lá nos comentários. Vai lá. Quem sabe assim também você nos abençoa e nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e você pode divulgar esse nosso jornal para mais pessoas, porque o intuito é esse, é ser diferente para ganhar almas para Cristo. Se uma comunidade não possui igreja, qual deve ser o papel dos cristãos e missionários para levar o evangelho até essas pessoas? Ide para todo mundo. Primeiro é ir. Não é o que está escrito na Bíblia? Ide. Então vamos fazer um ID. Vai lá. Qual que é o papel? Abrir uma igreja lá, começa um culto na casa, começa um culto no quintal, na roça, aonde que for, mas começa, pastor. Dali para lá, pastora, Deus opera maravilha, como operou nesse batismo. A Secretaria de Estado de São Paulo investiga um segundo caso suspeito de ebola no Brasil. A paciente é uma brasileira de 31 anos que esteve recentemente na província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, região que já registrou surtos da doença. Ela está internada em isolamento no Hospital Emílio Ribas, referência nacional em doenças infectologistas. Até o momento, não há confirmação laboratorial da infecção. O quadro clínico é considerado estável. Segundo as autoridades de saúde, todos os protocolos de segurança foram acionados imediatamente após a identificação dos sintomas compatíveis com a doença. Amostras foram encaminhadas para análise laboratorial e equipes de vigilância epidemiológica acompanham o caso. O Ministério da Saúde reforçou que não existe confirmação de circulação do vírus ebola no Brasil neste momento. Especialista destaca que casos suspeitos são tratados com máxima cautela devido à gravidade da doença e ao seu potencial de transmissão. O acompanhamento rigoroso e o isolamento preventivo fazem parte dos protocolos internacionais recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Já é a segunda suspeita. Graças a Deus a primeira não era. Nós esperamos que eles não estejam aí realmente escondendo o que está acontecendo e que realmente até mesmo essa segunda pessoa não seja confirmado o caso dela, pastora. O senhor acredita que a população recebe informações suficientes para diferenciar um caso suspeito de um caso confirmado de doença grave? Não acredito. Eles escondem muita coisa e tivemos agora esse problema com a questão da vacina da gripe. Esperamos que seja resolvido. Esses casos não têm que ser abafados, não tem que ser escondido, tem que ser mostrado. A população em geral não pode ser enganada, independente da situação, se é crítica, se é precária, independente do que for, pastora. Na sua opinião, qual é o maior desafio das autoridades de saúde em situações como essa? Controlar a doença ou evitar o pânico da população? Eles têm que controlar a doença, evitar o pânico se não falar as coisas direito.
Tem que ter calma, mas tem que falar a verdade. Não adianta querer, para evitar o pânico da população, esconder a verdade. Se a população não sabe o que está acontecendo, pastora, ela também não vai se prevenir. Como você acha que a sociedade deve reagir diante de notícias sobre possíveis surtos? Com preocupação, prudência ou desconfiança? Com cautela, com preocupação, com desconfiança e com prudência. Com tudo isso tem que acontecer, porque é assim que as pessoas vão poder se cuidar, pastora. Mas desde quando as autoridades falam somente a verdade. Pastor, nós vamos assistir agora, sabe o quê? Um ateu aceitando Jesus e batizando em plena Avenida Paulista. Vamos lá. José apareceu. Ele parou para ouvir os louvores que estavam sendo cantados. Dois evangelistas se aproximaram dele e começaram a compartilhar do amor de Cristo. E então ele decidiu entregar sua vida para Jesus e dar um passo público de fé através do batismo. E foi então que algo extraordinário aconteceu. No momento do batismo, Deus entregou uma palavra de conhecimento para minha esposa a respeito do José. Olha o que ela falou. Ele, a partir de hoje, é o seu pai. Às vezes, pessoas que deveriam estar presentes na sua vida não estavam. Mas Jesus estava lá. Jesus estava te vendo. Jesus te sustentou. Jesus te deu força. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, irmão. Quando você levantar dessa água, você vai se sentir leve. Uma nova pessoa. Naquele momento, ela ainda não sabia da história do José. E ela começou a falar sobre dores profundas que ele carregava em seu coração. Nesse momento, ouvimos um trovão muito forte e uma tempestade começou a cair. E então encontramos um local para nos abrigar. E o José pôde testemunhar um pouquinho. Gente, quando ele falou assim, eu vou batizar, deu um trovão. Mas um trovão que pareceu Jesus falando assim, é isso aí, meu filho. Eu tava ali só esperando um amigo para ir a gente treinar, só que Deus age de uma forma que a gente não se explica, né? Então eu acho que todo mundo precisa realmente aceitar e conhecer realmente esse amor de Deus. Maravilha, que história linda, pastora, que isso se repita mais e mais no Brasil e no mundo. São histórias assim que nos convence, que nos faz realmente alegrar naquilo que nós fazíamos. Mais uma pessoa se rendeu a Jesus, pastora. O senhor acredita que uma pessoa que passou anos sem crer em Deus pode ter sua vida completamente transformada por um encontro com Cristo? Tudo posso naquele que me fortalece. Não só acredito, como eu tenho certeza que sim. Aonde Deus age, pastora, ninguém pode impedir. E aí nós vemos o agir de Deus. Na sua opinião, qual é o papel do evangelismo nas ruas em uma sociedade cada vez mais distante da fé cristã? É confiar e acreditar naquilo que Deus possa fazer sobre as nossas vidas. Deus, ele é fiel, pastora. Ele é eterno. Ele vai aonde que o homem não pode ir. Ele faz o milagre que o homem não faz. Ele entra com providência e entra com transformações. O senhor conhece alguém que se afastou de Deus e depois voltou para a fé? O que contribuiu para essa mudança? A transformação, o testemunho, a mudança, a renovação, a restauração. É isso que convence. É que nem falei antes. Deus faz milagre, o homem não faz. Mas aquilo que Deus faz serve de exemplo, serve de motivação, serve para glorificar o nome de Deus. Vamos ao pensamento do dia. Olha, nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, que nem aconteceu lá com o Papa, dizendo que muitas pessoas morrem por querer ter uma vida melhor. Mas você que está aí do outro lado, você não morreu, você está vivo, você não está no outro país, e você pode ter essa mudança aí agora, como teve aquele casal que foi batizado com pote com água, e tivemos também um ateu sendo batizado. A mesma transformação que Deus faz na vida deles, Deus quer e Deus faz também na sua vida. Se você crê nisso, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, hypa nosso vídeo, deixa aí seu comentário e tem um pedido todo especial aí no comentário fixado. Vai lá, de repente você faz parte desse sonho. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estamos de volta com mais uma edição do Jornal da Fé. Fique na paz, pois com ela nós estamos indo embora.